Olá, alunos do curso de Bacharelado em Administração Pública do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Nessa videoaula nós vamos falar um pouco sobre as questões ambientais e sua evolução. Nós vamos fazer um pouco uma discussão sobre a linha do tempo das questões que envolvem os marcos socioambientais da gestão ambiental nas últimas décadas. Essa videoaula ela tem como referência bibliográfica o caderno didático do professor Luiz Felipe Nascimento, que está disponível na sala virtual. Eu sugiro que, para uma maior compreensão do conteúdo, além de assistir a essa videoaula, vocês façam um estudo do caderno didático do professor Luiz Felipe. Então, as questões ambientais, ela, ao longo da sua história, ela foi sofrendo, passando por algumas evoluções. E nessas evoluções foram surgindo alguns marcos que deixaram em evidência essas questões ambientais. Então, para começar, nós vamos falar um pouco sobre os marcos ambientais que aconteceram ao longo da nossa história. No caderno didático, Luiz Felipe Nascimento, ele afirma que essas preocupações com a preservação ambiental sempre estiveram presentes na nossa história. Esses marcos, eles começaram desde os nossos primórdios, desde o início da nossa história. Ele cita alguns exemplos. Os romanos, é um dos exemplos que ele cita, adotavam medidas para disciplinar e descartar os seus resíduos domésticos, os resíduos domiciliares. O conflito entre o crescimento econômico e a preservação ambiental sempre estiveram presentes ao longo da nossa história, ao longo dos séculos. No Brasil, desde o período colonial, já existiam legislações que visavam proteger os recursos naturais, florestais e os recursos pesqueiros também. A exploração da madeira era um monopólio da coroa. A preocupação era preservar em função de interesses econômicos. É outro exemplo que o Nascimento coloca. Após a proclamação da independência, os objetivos continuavam o mesmo. Somente na década de 30 do século XX é que foram realizadas modificações profundas com o estabelecimento do Código Florestal e do Código das Águas. A degradação dos recursos naturais, renováveis e não renováveis, a poluição e a criação de situações de risco, de desastres ambientais, eles se intensificaram nas últimas décadas. Então, com esse estudo sobre o início das questões ambientais ao longo da nossa história, Luiz Felipe Nascimento, ele faz agora uma linha do tempo, começando pela década de 60, sobre os principais marcos que deixaram em evidência as questões ambientais nas últimas décadas. Ele até coloca como título Questões Ambientais e Sua Evolução. Marcos da gestão socioambientais nas últimas décadas, dentro de um contexto histórico e a evolução das questões ambientais. Então, nós vamos começar com a década de 60. A década de 60, ela ficou conhecida como um período em que se inicia um significativo momento de consciência ambiental. Houve um aumento na consciência ambiental das pessoas porque elas começaram a pensar um pouco mais sobre o meio ambiente. Com isso surge a publicação do livro A Primavera Silenciosa, que também é considerado um marco na história da gestão ambiental. O livro Primavera Silenciosa, ele tem como referência, o objetivo dele é fazer uma compreensão entre
as interconexões do meio ambiente, a economia e as questões relativas ao bem-estar social. Nessa década, ocorreu um incremento da preocupação ambiental com o impacto das atividades antrópicas sobre o meio ambiente. No Brasil, foram criados os Estatutos da Terra, em 1964, o novo Código de Defesa Florestal, em 1965, e a Lei de Proteção da Fauna, em 1967. Ainda nessa década foi criado também o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal e instituídas reservas indígenas, parques nacionais e reservas biológicas. Já no final dos anos 60, um grupo de cientistas assessorou o chamado Clube de Roma. O relatório Limite de Crescimento, elaborado por eles e publicado em 1972, foi um sinal de alerta que incluía projeções, em parte, não cumpridas. Então, mesmo assim, teve o mérito de conscientizar a sociedade para os limites da exploração do planeta. O documento Clube de Roma foi muito importante para o despertar da consciência ecológica mundial, pois colaborou para que em julho de 1972 fosse realizada a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e também Desenvolvimento, lá em Estocolmo, na Suécia. Então, na década de 60, nós temos esses três marcos importantíssimos na gestão socioambiental. Primeiro, o aumento da consciência ambiental. Depois, o lançamento do livro A Primavera Silenciosa. E também o documento Clube de Roma. Então, são esses os três marcos da década de 60. Já na década de 70, nós temos como marcos socioambientais da gestão ambiental. Primeiro, ficou conhecida como a década da regulamentação e do controle ambiental. Por que isso? Porque surgiu, após a Conferência de Estocolmo, as nações começaram a estruturar seus órgãos ambientais e a estabelecer suas legislações, visando o controle da poluição ambiental. Poluir passou a ser considerado crime em diversos países. A Conferência de Estocolmo influenciou muito a sociedade brasileira. Em 1973, criou-se a Secretaria Especial do Meio Ambiente, com função de estabelecer normas e padrões relativos à preservação do meio ambiente. Na mesma época, surgiu primeiro a discussão de dois novos temas: a racionalização do uso de energia e da busca por combustíveis mais puros, oriundos de fontes renováveis. Então, nessa época surgiram duas discussões importantes, que é a racionalização do uso de energia e a busca por combustíveis mais puros, ou seja, oriundos de fontes renováveis. Dessa forma, aos poucos, começa a surgir o conceito de desenvolvimento sustentável. Esse conceito começa a surgir no painel de discussão sobre as questões ambientais. Já em 1978, na Alemanha, surge o primeiro selo ecológico, o chamado Anjo Azul. Qual que era o objetivo do Anjo Azul? Era rotular produtos considerados ambientalmente corretos. Então, os marcos da década de 70 foram a regulamentação e controle ambiental, a criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente, o início do surgimento da discussão sobre o conceito de desenvolvimento sustentável. E na Alemanha surge o primeiro selo ecológico, o selo chamado Anjo Azul, que tinha como objetivo rotular os produtos ambientalmente corretos. Já na década de 80, nós temos como marco as legislações para as indústrias que começaram a vigorar. Elas tinham como legislações específicas
que visavam controlar a instalação de novas indústrias e estabelecer exigências para as emissões de indústrias já existentes, né, as emissões de poluentes. Em 1981, foi sancionada pelo Congresso Nacional a Lei 6.938, que estabeleceu a Política Nacional do Meio Ambiente, atribuindo aos estados e municípios a descentralizações de ações que tinham como medidas executoras de providências para a proteção ambiental. Então, os estados e municípios, com a sanção dessa lei, a 6.938, começam a descentralizar as ações que tomavam providências para a proteção ambiental. Nessa época, surgem as empresas especializadas na elaboração de estudos de impacto ambiental e também de relatório de impacto ambiental. Na década de 80, os resíduos perigosos passaram a ocupar lugar de destaques nas discussões sobre a contaminação ambiental. Alguns acidentes de grande impacto, como a explosão de indústria química na Índia, o vazamento na usina nuclear da Ucrânia, o derramamento de petróleo no mar do Alasca e a destruição progressiva da camada de ozônio, que é a camada que protege a Terra, né, e nos protege de algumas faixas de radiações solares, elas começaram a receber importância e ter uma discussão com relação a esses temas ambientais, e aí o cidadão comum, no seu dia a dia, começou a entender melhor essas discussões sobre os temas ambientais, sobre os problemas ambientais. Na década de 80, a proteção ambiental começa a ser considerada pelos empresários como uma necessidade, pois reduz o desperdício de matérias-primas e assegura uma boa imagem para aquela empresa que adere às propostas ambientais. Foi no final da década de 80, né, que a preocupação com a conservação do meio ambiente, ela globalizou-se. Temos um exemplo disso, o Protocolo de Montreal, que foi firmado em 1987 com o objetivo de banir toda a família dos produtos químicos chamados clorofluorcarbonos, ou conhecido por todos como os CFCs. E ela estabelece prazo para a sua substituição. O relatório da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, criado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, né, que é também chamado relatório de Brundtland, foi publicado em 1987, recebeu esse nome em função da sua coordenadora e era conhecido também com o título Nosso Futuro Comum. E esse relatório ele permitiu disseminar mundialmente o conceito de desenvolvimento sustentável. O relatório de Brundtland é considerado um marco no processo de debates sobre a interligação entre as questões ambientais e o desenvolvimento, pois faz um alerta para a necessidade das nações se unirem na busca de alternativas para os rumos vigentes do desenvolvimento. O relatório de Brundtland, ele afirma que o crescimento econômico que não melhora a qualidade de vida das pessoas e também da sociedade não pode ser considerado desenvolvimento, né? Então ele tem como premissa isso: para ser considerado crescimento econômico, ele também tem que melhorar a qualidade de vida da pessoa e da sociedade em geral, porque só crescimento econômico não gera qualidade de vida. Então vamos na década de 80 colocar os principais marcos. Primeiro, a legislação para as indústrias, tanto as indústrias novas como as indústrias que iam surgindo. Então elas precisavam ter uma legislação para classificar, para organizar os seus poluentes, né, os poluentes ambientais. Em 1981,
surge a Lei 6.938, que é a Política Nacional do Meio Ambiente. Alguns acidentes, né, na década de 80, alguns acidentes importantes, relevantes, acidentes ambientais, né, considerados de grande impacto, eles trouxeram a discussão para o dia a dia do cidadão comum, da população, né? Então, eles trouxeram despertar para as questões ambientais, isso em relação ao cidadão comum. Globalizou-se a preocupação com a conservação do meio ambiente, né? Surge o Protocolo de Montreal, o relatório de Brundtland. Isso tudo foi importante para mostrar que a questão ambiental ela vai além de questões locais, né? Ela surge de forma regional e mundial também. Então agora nós vamos falar um pouco sobre a década de 90. Na década de 90 nós temos Nascimento afirma, né? Primeiro, a década, ela dá para se perceber que as pessoas passaram a preocupar mais em manter o equilíbrio ambiental e a entender o efeito nocivo de um resíduo, né? Entendendo que ele ultrapassa uma área do que foi gerado, né? Às vezes ele é gerado local, mas ele passa a ser regional e até mundial, ou seja, global. Então, no ano de 1992, tivemos um marco importante, que é a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a conhecida, né, como Cúpula da Terra ou Rio 92, que foi realizada no Rio de Janeiro. Como resultado, nós tivemos dois importantes marcos, dois importantes documentos: a Carta da Terra, também conhecida como Declaração do Rio, ou a Agenda 21. E também a Agenda 21, né? Foram esses dois marcos, né? Esses dois documentos, a Carta da Terra e a Agenda 21. Nos anos 90, ocorreu uma mudança de enfoque com a questão ambiental. O foco passou a ser a otimização de todo o processo produtivo, buscando reduzir o impacto ambiental como um todo. Difundiu-se o conceito de preservação, fazendo uso de tecnologias mais limpas, menos poluentes ou perigosas, assim como todo o conceito de ciclo de vida do produto, né? Que é a busca por tornar-se ecologicamente correto desde o seu nascimento até o seu descarte ou reaproveitamento. Na década de 90, introduz-se novos conceitos como a certificação ambiental, atuação responsável e gestão ambiental, modifica a postura reativa que marcava até recentemente o relacionamento entre as empresas e os órgãos de fiscalização e as ONGs. Uma nova postura baseada na responsabilidade solidária começa a deixar em segundo plano as preocupações com multas e autuações que vão sendo substituídas por um maior cuidado com a imagem da empresa. Na década de 90, assistimos também entrar em vigor, especialmente em 1992, as normas britânicas ABS 7750, que é a especificação para sistema de gestão ambiental, que serviram de base para a elaboração de um sistema de normas ambientais em nível mundial. A entrada em vigor dessas normas internacionais de gestão ambiental, elas constituem a série ISO 14000 e a integração entre elas e as normas de gestão de qualidade, que é a série ISO 9000. Constitui o coroamento de uma longa caminhada em prol da conservação do meio ambiente e do desenvolvimento em bases sustentáveis. Assim, para as empresas, a questão ambiental deixa de ser um problema, para se tornar parte de uma solução maior, que é a credibilidade da empresa junto à sociedade, através da qualidade e da competitividade de seus produtos. Na década de 90, então, nós temos esse marco, né? Em 1992 surge
a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. O foco passou a ser a redução do impacto como um todo, a difusão do conceito de preservação ambiental, a introdução de novos conceitos ambientais. Surge as normas britânicas BS 7750, que é uma especialização para o sistema de gestão ambiental. Logo depois, surge a ISO 14000, a ISO 9000, e a credibilidade da empresa com a sociedade, ela cresce, porque a empresa passa a preocupar mais com as questões ambientais. Já no século XXI, nós temos aí marcos como a Conferência Rio+10, que ocorreu em Joanesburgo, na África do Sul, com o objetivo de avaliar os resultados obtidos nos 10 anos da Eco 92. Então, as repercussões das iniciativas estabelecidas desde então vêm envolvendo governos e empresas com a meta de alcançar o desenvolvimento sustentável no século XXI. As normas ambientais internacionais, como as da série ISO 14000, e o estabelecimento de conceitos como responsabilidade ambiental corporativa e a ecoeficiência são exemplos de ações no meio empresarial. Já as discussões sobre o protocolo de Kyoto, já no século XXI, e a redução das emissões de gases de efeito estufa dependem de ações governamentais. Em 2001, foi criado no Brasil o Estatuto da Cidade, que tem por objetivos promover a reforma urbana e o combate à especulação imobiliária, a ordenação e o uso do solo urbano e a gestão democrática da cidade. Esse foi mais um marco importante, a criação do Estatuto da Cidade. Então, nesse conceito do que a gente tem o século XXI, como os três principais marcos, a Rio+10, as discussões entre governo e empresa e o Estatuto das Cidades, criado em 2001. É nesse contexto de discussões que se desenvolveram a gestão ambiental pública nas organizações. No meio empresarial, ela evoluiu de forma a atender a regulamentação do setor público e, posteriormente, atender às exigências dos acionistas e da sociedade como um todo. Portanto, no meio empresarial, a questão ambiental não é apenas como uma forma de atender às exigências legais, passando a ser considerado como um fator de competitividade, conquista de mercado e manutenção em médio e longo prazo da produção. Dessa forma, eu encerro essa primeira videoaula e desejo a vocês que façam a leitura do caderno didático para que possa complementar a compreensão desse conteúdo inicial. Um grande abraço!